A Era Cósmica, continuação. Gaia feminina em estado bruto. Mas afinal, teria esse privilégio o total conhecimento da natureza masculina se estendido a nós, réplicas tuas? Penso que se deu algo próximo a isso. Devo te confessar que, se algumas vezes nos é difícil compreender racionalmente essa matéria, jamais houve um momento em que não tenha sido possível ao menos intuí-los. É a nossa inteligência sutil, a nossa metis. Algo, no entanto, é patente nesses queridos seres. Se por vezes querem manter-se incógnitos para nós, misteriosos, ingenuamente o tentam por métodos ineficientes. Esquecem ou não creem sermos dotadas dessa metis, a tão feminina e sutil sabedoria, que nos permite uma via de acesso infalível à alma masculina, o olhar, enquanto nós, matérias femininas, possuímos o dom de expressarmos nossos sentimentos muito mais pelo corpo e pelos gestos do que de qualquer outra forma. Com isso, os mais matreiros parecem desconfiar de que seus olhos os denunciam. Esses, então, sem outra alternativa, defendem-se, tornam-se esquivos. E então tenho a mais pura convicção de que Urano, ainda recém-chegado no mundo desconhecido, preferiu calar-se, até entender um pouco de tudo o que acontecia ao seu redor. Principalmente, queria conhecer um pouco mais essa matéria que, com uma voz doce e melodiosa, porém firme e com uma certa dose de insolência, deve ter contribuído para que ele se mantivesse no silêncio, como se ele perguntasse: para que ela me seduz? Gaia, embora tantas eras tenham se passado e as coisas continuam mais ou menos assim, a matéria masculina não mudou muito, ainda prefere escutar a falar, e talvez sejam essas mesmas interrogações que os mantenham por vezes silenciosos demais. Em alguns momentos, esses filhos de Urano me dão a impressão de fingir estarem atentos, porém, enquanto parecem nos escutar, muitos pensamentos e julgamentos estão tecendo em suas cabeças, principalmente se não dominam bem a situação. Então se sentem um tanto inseguros e desconfiados. E como Urano, até os dias de hoje a sedução feminina os assusta. E em vão, ainda se perguntam querem o que com tudo isso? E nós teremos a resposta? Ou apenas repetimos aqueles gestos e os movimentos que herdamos de ti? Mas possuímos a Metis. Então, agora havia uma terra firme e estável, acolhedora, receptiva, e um céu estrelado, o par primordial, Gaia e Urano, a matéria feminina e a masculina, diversas, mas que em breve encontrariam sua equação. E como foi, Gaia, que pouco a pouco as coisas foram começando? No espaço entre as duas matérias criaste os mares, os rios, as montanhas e a vegetação, e o caos foi ficando cada vez mais com o aspecto de um cosmo, agora com vida, e tudo tinha teu toque feminino. E de dentro daquele imenso ovo, cujas metades se dividiram, nasce Eros, o deus solta-membros, uma outra potência primeva que perambulava entre as duas matérias, ansioso por iniciar sua missão. Eros é o princípio do movimento, mas não de um movimento qualquer, o movimento de atração entre os opostos, o masculino e o feminino, o movimento que faltava desse teu mando ainda um tanto solitário. Eros é uma força de atração irrefreável, da qual nem os deuses se livravam. E foi assim que começavas a perder o controle de teu mundo, Gaia. E então contam que foste invadida por uma ânsia inexplicável e indomável, a ponto de duvidares se ainda terias a lucidez necessária para continuar tendo este mundo sob teu controle. Suponho que te sentias como num estado de embriaguez, confusa
e vagavas numa espécie de devaneio contínuo. Mas Eros, que te via perambular com gestos um tanto lânguidos, sendo ele um profundo conhecedor do delírio que te acometia, foi logo esclarecendo de que estavas possuída pelos atributos deste teu Deus, e onde esse Deus está, está também uma magia, muitas dúvidas e a apate, o engano amoroso, traz também um tal de zelos, que para nós se faz conhecer como a rivalidade, amorosa, é claro, e com a magia vem Ímeros, o desejo. Eros traz com ele todo o seu séquito, todos tão atraentes quanto perigosos. Ah, Gaia, pela primeira vez lutavas contra uma força que desconhecias e que por isso mesmo te incomodava tanto. E o melhor a fazer nessas ocasiões é sucumbir à força de Eros. E foi assim que acabaste descobrindo um novo encaminhamento para os fenômenos no mundo, coisas que tua sabedoria não poderia jamais perceber no estado de vigília comum. São sensações que a matéria só saberá identificar após um tempo, quando o torpor se aquieta e a lucidez é recuperada. Nós, pobres mortais, chamamos de fatalidade aquele elemento que, por vezes, escapa de alguma situação que julgávamos dominar. O que me surpreende é que sempre pensei que os deuses estivessem livres dela. Como explicar a ocorrência de fatalidades na vida de uma deusa? Parece que realmente começavas a cair nas ciladas de teus próprios caprichos. E desde que decidiste, Gaia, brincar com tuas divinas possibilidades, a partir daí pode-se dizer que caíste em tuas próprias ciladas. Eis Ímeros, o desejo, companheiro inseparável de Eros, em sua primeira aparição, fato que se repetirá enquanto houver matérias vivas neste mundo, com a grande diferença de que não fomos nós que brincamos com o perigo, mas herdamos as ciladas. O que para nós é uma dura batalha interior entre vontade e razão, para ti, Gaia, parecia muito mais se tratar de um experimento onde o experimentador perdia o controle da situação. Uma extravagância divina, feminina? Ou será que para nós também muitas vezes tais delírios não se tratam de caprichos a serem vencidos? Existiria para a matéria feminina a possibilidade de Eros não vir sempre acompanhado de um quê desse capricho, dessa manha? Assim distraída que andavas em teus devaneios, não poderias supor a trama que teceste para todas nós, aquilo que Sócrates afirmaria algumas eras depois. Entre os vários tipos de delírio, uma das possíveis espécies deve ser aquele que as musas inspiram, uma espécie de loucura que, quando atinge uma matéria, divina ou humana, ainda virgem e ingênua, transporta para um novo mundo, um mundo dominado pelas odes e pelos poemas, mas que só é entendido por quem já foi para lá transportado pelas asas de Eros ao menos uma vez. Aqueles que para lá forem, sem estarem nesse estado de delírio provocado pelas musas, terão perdido seu tempo e só se frustrarão. Só a razão não é capaz de entender este mundo. Essas são as regras dos delírios provocados por este Deus alado. Sábias palavras, mestre Sócrates. E ele continuou com seu discurso, agora num tom um tanto consolador. Mas não devemos temer, pois tal espécie de delírio só é enviado para os virtuosos. Nada mudou, Gaia, ao menos quanto à fisiologia e quanto à química das matérias. E como foi que tudo, pouco a pouco, foi começando?